Bom dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma escola dominical da Igreja Batista Regular, Vida e Paz. E hoje nós vamos adentrar a uma nova lição número 4, que diz A Vara de Deus. E o versículo para memorizar se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E o propósito da lição é saber que Deus tem poder para suprir qualquer necessidade, sentir que podemos enfrentar qualquer situação quando conhecemos o Senhor Jesus e agir trabalhando diligentemente naquilo que Deus nos tem dado, apesar das dificuldades. Então, vamos acompanhar o povo de Israel, o povo de Deus, que Deus tirou da terra do Egito para irem à terra de Canaã. Mas no caminho, Deus prova eles. E nós vamos ver quais foram as reações deles, que muitas vezes são parecidas com as nossas reações, mesmo tendo Deus, mesmo Ele providenciando tudo para nós, às vezes nós não reconhecemos o que Deus faz por nós. Então, bora para a nossa lição. Muito bem, antes de nós adentrarmos a nossa lição, pensem um pouco no dia quando Deus falou com Moisés na sarça ardente. O que Moisés tinha na sua mão? Lembra? Uma vara. Como Deus usou aquela vara? Vocês pensam que havia algum tipo de mágica na vara de Moisés? Bom, não. Não havia nada de especial na vara ou em Moisés que fosse causador dos diversos milagres. Deus mesmo interveio, escolhendo as pessoas e os objetos comuns que estavam à sua disposição. Cada um dos milagres foi realizado inteiramente pelo poder ilimitado de Deus. Agora, nós podemos lembrar desde a saída dos israelitas da terra de Gósen até o deserto de Sim, que nós vimos semana passada. O que aconteceu em Gósen, lembram? Isso aí, a Páscoa em Ramazés, na terra de Gósen. E daí eles saíram de caminho até Sucote, que foi o lugar onde Israel parou para assar o pão e acampar pela primeira vez. Aí, a coluna movimentou-se até Etam. E depois, as outras paradas foi Pi-Hairote, onde a perseguição dos egípcios e a proteção da coluna de nuvem ocorreram, né? Depois eles atravessaram o Mar Vermelho. Israel atravessou em seco, a Bíblia diz. E os egípcios, no meio, perseguindo Israel, eles se afogaram e morreram todos. Aí, do outro lado do Mar Vermelho, Israel canta um hino de livramento. Depois eles continuam a viagem e chegam até Mara, onde as águas amargas se transformam em águas doces para tomar, para beber. Depois, eles partem para Elim, onde encontram 12 poços de água, um para cada tribo, e 70 palmeiras para descansar debaixo da sombra, né? Depois, eles saem e chegam até o deserto de Sim, onde acaba-se a comida e Deus dá o maná e as codornizes, que nós vimos
semana passada. A distância percorrida pelos israelitas desde o Egito não era tão longa como as que nós acostumamos percorrer nas nossas viagens hoje em dia. Mas quando nos lembramos que lá estavam mais de 2 milhões de pessoas, desde nenezinhos de colo até gente idosa, caminhando sobre a areia quente e seca do deserto, temos de admitir que era uma distância bem grande. Quando nos lembramos também que não existiam armazéns, restaurantes, hotéis, nem estradas pavimentadas, podemos entender melhor a grande responsabilidade de Moisés na liderança dos israelitas, desde o Egito até a Terra Prometida. Com tanta gente, seria impossível agradar a todos, ou até mesmo mantê-los supridos com alimento e água. Mas Moisés estava dependendo de Deus para manter o povo feliz, ou pelo menos confortável, para lhe dar alimentos e água suficiente para todos os dias, e para protegê-los dos povos que poderiam ter a ideia de atacá-los durante a viagem. Muitas e muitas vezes Deus tinha provado que era capaz de cuidar do seu povo. Na semana passada, vimos quão maravilhosamente Ele mandou o maná, que significa o que é isso? Diariamente, Ele mandou o maná para alimentar seu povo. Não o fez somente no deserto de Sim, mas deu alimento aos israelitas todos os dias, durante 40 anos. Quando os israelitas alcançaram o deserto de Sim, achamos que já deveriam ter aprendido que Deus não os abandonaria, nem os deixaria com alguma necessidade. No Êxodo capítulo 17, a Bíblia diz que os israelitas chegaram a Refidim. Aí Israel lembra que tinha alimento todos os dias. Mas o que aconteceu lá em Refidim? Do que precisaram e não encontraram nesse lugar? O versículo diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. O versículo 2 diz: Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? A palavra contender quer dizer brigar, discutir, opor-se. Voltem ao versículo 1 para ver por que os israelitas deixaram o deserto de Sim com destino a Refidim. Quem estava dirigindo os israelitas? Pois era Deus mesmo. Por que vocês acham que eles estavam acusando Moisés e opondo-se a ele quando não encontraram água em Refidim? Quando não encontraram água em Refidim? O nosso versículo de hoje teria sido ótimo para Moisés aceitar quando isto aconteceu. O versículo diz: Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Moisés precisou da força e coragem divinas para enfrentar uma tarefa como essa. Quando especificamente vocês precisam da força e coragem divinas? Fica pensando nisso. Moisés foi um líder maravilhoso, mas ele não tinha mais poder para produzir água potável do que qualquer outro que estava naquele grande grupo de pessoas. Moisés
sozinho era incapaz de dar ao povo o que era preciso. E ele nos faz ver que sabia disso quando lemos o que disse ao povo. Perguntou por que o acusavam, sabendo-se que não tinha poder para ajudar. O povo se dispôs a apedrejar Moisés por tê-los tirado do Egito. Disseram que ele queria matá-los de sede, e a seus filhos e a seu gado. Isto, é claro, não era verdade. Moisés estava fazendo simplesmente o que Deus lhe ordenara. Vocês já foram repreendidos ou ameaçados porque fizeram algo que Deus tinha mandado? Quando Moisés mandava ao povo ir de um lugar para o outro, obedecia às ordens de Deus. Moisés mantinha os olhos sobre a coluna de nuvem e fogo. Quando ela se movia, dava ordens ao povo para segui-la. Às vezes, torna-se difícil acreditar que as pessoas possam maltratar um servo de Deus que é obediente. É difícil entender por que os missionários são, muitas vezes, aprisionados ou apedrejados, ou mesmo mortos e deportados das terras para as quais o Senhor os mandou a pregar. Mas, muitas vezes, na palavra de Deus lemos que os homens que amaram o Senhor de todo o coração e o serviram fielmente sofreram mais quando obedeceram. E Josué 1:9, o nosso versículo, é um versículo excelente para os cristãos que estão em dificuldades. E o versículo diz de novo, né? Ser forte e corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por que vocês acham que o Senhor permite que seus servos fiéis e obedientes sejam tratados com crueldade? Um dos motivos temos em Êxodo capítulo 17, versículo 4, que diz: E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Leiam o versículo com atenção e pensem nele e vejam se são capazes de dizer porque Deus deixou que o povo ficasse tão zangado com Moisés a ponto de querer matá-lo. O que fez Moisés quando isto aconteceu? Ele voltou-se para o Senhor. Não acham que Deus estava ensinando Moisés a se manter dependente dele? O Senhor costuma usar as pessoas para nos ajudar a ser o que realmente devemos ser. Às vezes, Ele permite que as pessoas nos tratem mal, para que voltemos a Ele em oração, confiando apenas no Senhor. Aprendemos que ninguém mais, a não ser Ele mesmo, pode nos amparar e socorrer. Às vezes, Ele permite que as pessoas nos tratem com delicadeza e amor, para que sejamos encorajados e fortalecidos espiritualmente. Mas o que vai acontecer depois? Isso nós vamos ver semana que vem. Então, crianças, um abraço a todos e boa semana.